O texto de hoje, Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8º até o 14. Hoje nós vamos terminar o capítulo 13. Vou ler na tradução da linguagem de hoje. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais, são resumidos num só mandamento: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles, portanto, amar é obedecer a toda a lei. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Lemos Romanos 13, do 8 até o 14. Fazendo aqui uma retomada daquilo que nós estávamos estudando, nós vimos em toda a carta de Paulo aos Romanos, ele começa mostrando a realidade daquele que crê, dizendo que aquele que crê foi aceito por Deus, e porque ele foi aceito por Deus por meio da fé, ele agora faz parte da família de Deus. Ele vai fazer toda uma discussão sobre a maneira como Deus aceitou o ser humano e de como o ser humano é inaceitável em qualquer situação, seja judeu, seja gentil ou não judeu, né? E vai mostrar também a maneira como Deus fez com que aqueles que receberam a mensagem e receberam também o Espírito de Deus, esses pertencem a Deus, nada pode atingi-los, nada pode separá-los do amor de Deus. E aí então nós vimos nas últimas semanas os textos em que Paulo faz um parêntese, digamos assim, a respeito dos judeus, capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, onde ele vai falar lá sobre aqueles que ele espera que sejam salvos. Uma hora ele fala que vai ser salvo todo mundo, depois é só o resto fiel, aquela coisa toda que nós já discutimos aqui. E depois no 12 em diante ele retoma aquilo que vinha sendo discutido lá no capítulo 8º, né? Quando ele fala da vida daqueles que são de Deus e que estão em comunhão com Ele e que nada pode separá-los. E ele então começa no capítulo 12 a falar a respeito da vida nova daqueles que pertencem a Deus, né? Para manter sempre a mente renovada, né? Assim que se adora a Deus, né? Mente, a cabeça, o raciocínio de quem pertence a Deus não pode ter bolor, não pode ser embotado, não pode ser o sujeito, que é uma coisa muito comum hoje em dia, né? O sujeito adota valores que eram comuns há 30 anos atrás, ele acha que tem que continuar daquele jeito, porque foi assim que ele aprendeu. O mundo mudou, a realidade é outra, a igreja é outra, tudo está diferente, mas ele está com aquela cabeça de 30, 40, 50 anos atrás, né? O que aconteceu com ele? A cabeça ficou embolorada, né? A mente não cresceu, não progrediu, né? Não quer dizer que você vai ser, para usar a expressão do cantor famoso aí, não quer dizer que você vai ser uma metamorfose ambulante, mas quase, né? A diferença é que em vez de ser uma metamorfose ambulante só porque muda toda hora, você vai mudar a imagem e semelhança de Cristo, é outra coisa. Tá? Então não dá para continuar com aquela mesma cabeça, né? Hoje em dia, isso é muito comum nas igrejas, né? Mas era tão bom em 1932, quando a igreja era assim, era assado. Não é mais.
A igreja mudou, o mundo mudou, a realidade é outra, né? Essa idealização de períodos que a gente viveu, tal, é comum, é natural do ser humano, mas ela não funciona, né? Eu indico para você, se você tiver oportunidade, tem um filme muito interessante sobre isso, chama Meia-Noite em Paris. Não sei se já viu esse filme. O sujeito vai num lugar lá que ele entra numa região em Paris e ele volta 30, 40 anos para trás. E aí ele chega lá e fala: isso é que eu queria, essa era a realidade que eu queria, olha aqui, isso aqui que é uma época maravilhosa, porque ele idealizava aquele período. E aí ele começa a conversar com as pessoas de lá, e o pessoal de lá falava assim: não, hoje é uma porcaria, bom era há 30, 40 anos atrás. Quer dizer, o pessoal de lá também não estava contente com o que eles viviam, eles queriam voltar 30, 40 anos atrás. Então essa idealização de um período que a gente tenha vivido e acha maravilhoso, é natural do ser humano. Agora, só que nós aprendemos com Paulo que aquele que está em Cristo precisa de novidade de vida, né? A mente que fica cheia de bolor é um problema, né? Vai ficar para trás, né? Como diz o escritor lá o repórter, não, como é que é, o jornalista que escreve na Folha de São Paulo, né? Que é o José Simão, ele fala: siri que dorme, a onda leva, né? Se ficou para trás, meu chapa, daqui a pouco você não tem mais o que dizer para ninguém, porque a sua cabeça está lá em outro período, tá? Então o que acontece? Nós aprendemos com Paulo que é preciso ter essa renovação da nossa mente, e isso se dá pela presença do Espírito na nossa cabeça. Não é pegar toda a novidade que aparece e adotar como sendo vindo de Deus. Tem muita coisa que aparece nova que é besteira, né? No meio evangélico sempre tem uns modismos, né? Vira e mexe aparece alguma coisa nova, e tem umas coisas que são ridículas, né? E qualquer um que tem um pouquinho de mente nova, mas ao mesmo tempo que use a massa cinzenta, vai olhar para aquilo e falar: isso é besteira, né? Eu não sei se vocês se lembram, eu me lembro alguns anos atrás que apareceu a bênção de Toronto. Lembra da bênção de Toronto? O sujeito ia lá para Toronto, lá no Canadá, e aí o sujeito orava lá e o cara ficava grudado na parede. Para que você vai ficar grudado na parede? Qual que é o objetivo disso? O que isso vai fazer com que você seja melhor cristão? Nada, absolutamente nada, mas fez moda. Eu conheci gente que foi para lá, porque eu quero essa bênção maravilhosa, né? Voltou, continuava a mesma porcaria que era antes, né? O mesmo sujeito tapado que era antes. Não adiantou nada aquela novidade, tá? Então Paulo encaminha a vida do cristão dessa forma. Quando chega no capítulo 13, que nós começamos na semana passada, Paulo vai direto na questão da igreja de Roma, que está numa situação difícil, porque ainda não está acontecendo uma grande perseguição à igreja. Nós estamos aí na época de Nero. Nero era o imperador. Nero foi o sujeito que começou a perseguir a igreja. Quando Paulo escreve, ainda não está em voga essa perseguição, mas vai acontecer, e Paulo então orienta a igreja a ter muito cuidado, a ter muito discernimento. Olha, presta atenção, vocês estão em Roma, vocês estão aí do lado de quem manda, que é o imperador é um doido, né? E vocês têm que ter um certo jogo de cintura, precisa saber se colocar, faça sempre o bem, porque se você fizer o bem, você não vai dar motivo para ser preso ou para ser punido. Por quê? Porque a autoridade do imperador, assim como qualquer outra autoridade em qualquer outra época, tem como base a autoridade de Deus. Quando a autoridade está alinhada à autoridade de Deus, ela vai ser justa. Quando ela não está, ela pode extrapolar, e é o que vai fazer Nero quando começa a perseguir a igreja e a matar gente por diversão, né? Então Paulo vai dizer para a igreja: olha, tome cuidado, tenha um pouco de esperteza, né? Aquela expressão que nós encontramos lá no Evangelho:
Você crê? Você tem que ser como? Simples como a pomba, astuto como a serpente, né? Não deixa de ser tonto, né? Você tem que ser o sujeito que é simples, não é? Eu só quero uma complicação. Não, você tem que ser transparente, né? Tem gente que é muito transparente. Se ele não está contente, você olha para a cara dele e fala, não está contente. Ele não consegue esconder que não está contente, né? Tem gente que já é mais difícil de você ler, né? É mais dissimulado, é mais complicado. Ele fala, seja simples, mas seja astuto, não é? Por quê? Porque você está na boca do leão, aí você está do lado do imperador, não tem motivo, né? Senão ele vai te perseguir, ele vai fazer coisas absurdas, e aí o que você vai fazer? Ele tem autoridade, ele vai poder usar da autoridade dele, e você vai ser prejudicado, a igreja vai ser prejudicada por falta dessa astúcia, tá? Eu fiz questão de retomar essa expressão do Evangelho, porque hoje em dia também tem muita gente que é assim, né, nas igrejas. Ele não pensa, ele deixa que outro diga para ele como é que ele pensa. Hoje você tem gente que pensa aquilo que o líder da igreja manda ele pensar, ele vota em quem o líder da igreja manda votar, ele pensa do jeito que o líder da igreja pensa, se o líder da igreja falar, ele assina embaixo, né? Tem até uma expressão que se usa muito, né? É o anjo do Senhor que está lá, então você não pode questionar. Isso é uma bobagem monstruosa. Líder da igreja é líder para preparar as pessoas para serem semelhantes a Cristo, não semelhantes a Ele, né? Pastor, líder, bispo, seja lá o nome que dê para quem é líder da igreja, ele não está lá para fazer um monte de gente igual a ele está lá para fazer com que as pessoas aprendam a ser como Cristo e não como Ele. E hoje tem essa conversa muito besta nas igrejas, né? É o anjo do Senhor, não pode ser questionado. Ele mandou, a gente tem que obedecer. Deixa de ser imbecil, né? Deixa de ser burro, né? Por quê? Porque ele não é o seu guia, ele é o que te orienta a conhecer a Cristo. Pelo menos é o que ele deve fazer, né? Se ele diz para você como é que você tem que pensar, como é que você tem que agir, como é que você tem que votar, como é que você cadê a sua individualidade, né? Você foi salvo por Cristo para ser semelhante a Cristo e não ao líder de qualquer igreja ou de qualquer grupo religioso que seja, tá? Por melhor que seja, por mais inteligente que seja, por mais preparado que seja, ele não pode ser o modelo, jamais. Tá? E hoje em dia tem disso, e por isso que eu fiz questão de retomar lá. Precisa de um pouquinho da esperteza da serpente, não vai engolindo tudo que aparece. Você aprende isso em Atos, o povo de Bereia, né? O sujeito chegou lá e pregou, tá? Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui que a escritura fala, para ver se é isso mesmo, né? Deixa eu conferir, né? Hoje você tem cada vez menos gente aprendendo da escritura, né? Hoje você tem muita igreja que a pessoa que vai falar é um pregador motivacional. Vamos porque nós vamos, porque Deus está com a gente, que nós vamos vencer, que tem e nada de Bíblia, e nada de escritura, e nada de aprender a ser como Cristo. Está cheio desse tipo de coisa, né? Quanto mais motivacional é o pregador, menos ele ensina de Bíblia, de escritura. Hoje em dia está cheio, né? Sujeito sabe falar frase de efeito, e o pessoal fica emocionado e tal coisa, mas continua a mesma porcaria de antes, né? Não adianta nada, tá? Então isso também é comum. Outra coisa que eu fiz questão de retomar a expressão de ser astuto como a serpente, é que tem gente que não é a imagem e semelhança do líder, mas ele escolhe aquilo que ele quer acreditar. Está cheio aí nos grupos de WhatsApp, né? Os tiozão de WhatsApp que manda mensagem, eu viro e mexo e recebo lá. O cara manda um vídeo lá, o cara falando isso, falando aquilo, você vai ver, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira, isso aqui é invenção, isso aqui é distorção, você vai ver, é fake, né? Mas o cara gosta daquela ideia, o que ele faz? Adota. E aí o que ele faz? Ele vira, de novo, não é ele quem decide,
ele vai pela cabeça da linha que ele optou, e ele vira aquele sujeito quadradinho dentro daquele modelo, tá? Não é como o líder religioso, mas é como a linha do grupo de WhatsApp que ele está acostumado e que ele gosta, né? Você vê isso, inclusive, hoje em dia, você encontra não só grupo de WhatsApp, mas também os sites que as pessoas veem as notícias, né? Então um pega aqui, eu só vejo essa parte aqui, porque é o que eu gosto, e o outro só vê a outra aqui, que é o contrário daquela, porque é o que eu gosto, né? Concorda comigo, né? Pois é, se você quiser ter a sua opinião independente, que é o que todo cristão devia ter, você devia ver o todo. Eu escuto esse, e aí eu avalio tudo a partir do quê? Daquilo que eu já sei, da compreensão que eu tenho da realidade, e eu vou ter a minha opinião sobre o todo, né? Hoje em dia as pessoas têm uma preguiça monstruosa de pensar, né? Eu gosto muito de uma frase de um filósofo espanhol, Ortega y Gasset. Ele dizia, morreu recentemente, o Ortega y Gasset dizia: pensar é um processo doloroso, dá trabalho. Por quê? Porque você vai ter que questionar a coisa que você está acostumado, você vai ter que olhar para a coisa que você ouve e assiste e acompanha e falar: peraí, deixa eu ver se isso é assim mesmo. E isso é difícil, principalmente depois que a gente chega numa certa idade, né? Que a gente, vê lá, eu tenho experiência, eu tenho, né? Não quero saber disso aqui, né? Então fica repetindo igual papagaio o que os outros falam, em vez de pensar por si mesmo, né? Tá cheio hoje em dia, né? Tá cheio de gente que recebe lá a opinião do WhatsApp e ele repete aquilo, seja verdade ou não, né? Isso é um outro problema. Então é preciso aprender com Paulo, que por sua vez repete o que Jesus ensinou: simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Precisa ser alguém que analisa as coisas, não seja o repetidor de besteira, tá? E aí nós chegamos nessa segunda parte do capítulo 13, e Paulo não mudou de assunto, ele ainda está falando para a igreja que ela está ali numa situação complexa dentro de Roma, e ele faz uma observação aqui que é muito interessante, porque ele está aí apontando para um dos problemas que acontecia dentro da igreja. É aquela história de obedecer ou não à lei. Por quê? Porque você tem dentro da igreja de Roma judeus que se converteram, vieram do judaísmo, tem toda a tradição judaica, e você tem os que não eram judeus e que também se converteram, faziam parte da igreja, mas que não tinham toda aquela herança cultural da lei, de obediência aos mandamentos e tudo mais. Aí Paulo vem nessa parte e começa de uma forma muito simples. Ele diz assim, não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros, né? Não fiquem devendo nada. Mas tem alguém devendo por outro? Sempre vai ter gente, sempre vai ter alguém que deve alguma coisa para alguém na igreja ou fora dela, né? No caso da nossa sociedade, quem mais está devendo são os que malemar conseguem sobreviver, né? Estão sempre devendo, né? E aí Paulo vem e diz assim: não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor. E aí você fala: mas então quer dizer que eu tenho que ficar devendo o amor para o outro? Não, ele está dizendo assim: você pode resolver tudo que você tem para resolver com todo mundo, não fique devendo nada. A única coisa que você pode tomar como uma dívida que você nunca vai saldar totalmente é o amor. Por quê? E aí Paulo vai retomar aqui um ensino básico de Jesus. E aqui há um detalhe muito interessante. Você vai se lembrar facilmente aqui que Jesus, quando resume os mandamentos todos, né? Lembra aquela história lá do Evangelho? Chega o sujeito para Jesus e fala: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Lembra disso? O que Jesus faz? Jesus resume todos. O Antigo Testamento tinha 613 mandamentos. E juntando com as interpretações dos rabinos e tudo mais, tinha mais de 6.000 mandamentos e interpretações daqueles 613. Aí Jesus chega e fala assim:
eu vou dizer para você como é que qual é o maior dos mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas, né? É aquele recurso mnemônico que eu uso aqui para vocês não esquecerem. Ame a Deus café, né? Com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. C-A-F-E, né? Ame a Deus café. É o recurso mnemônico. Você não vai esquecer mais, né? Que amar a Deus é amar a Deus café, com coração, alma, força e entendimento, certo? Ame a Deus com todas as suas capacidades e ame ao seu próximo como a si mesmo. Se você fizer isso, você cumpriu a lei. Aí Paulo vem aqui e diz assim: não fique devendo nada a não ser o amor, porque se você amar ao próximo, você cumpriu a lei. Mas peraí, Paulo esqueceu da primeira parte? Jesus não falou que era para amar a Deus e para amar o próximo? Por que ele não falou de amar a Deus? Óbvio, porque ele está falando para quem? Para a igreja. A igreja que já foi resgatada por Cristo, já foi aceita por Deus. Ela sabe que precisa amar a Deus. Ela sabe que ela amar a Deus é resposta ao amor de Deus, que ela jamais poderia ser salva a não ser por causa da graça de Deus. Portanto, não precisa falar para amar a Deus, precisa dar uma orientação que seja prática. E aí o que ele faz? Ele não repete a expressão de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas. Ele vai direto para amar o próximo e diz: se você amar o próximo, você não vai nem roubá-lo, nem matá-lo, nem dizer falso testemunho contra ele, nem nada disso. Por quê? Porque você está praticando o amor. Se você fizer isso, vocês que foram resgatados por Deus já amam a Deus, então você vai estar cumprindo toda a lei. E com isso Paulo mata como é que é a expressão? 2 coelhos com uma cajadada só. Você está cumprindo a lei. Se você está cumprindo a lei, não precisa mais ficar a exigência de cumprimento de todos aqueles mandamentos do Antigo Testamento, como alguns judeus da comunidade podiam querer que todo mundo fizesse, inclusive os não-judeus. E aí então Paulo está dizendo: se você fizer isso, já cumpriu a lei. Ame ao próximo. Para desse negócio de ficar cobrando do outro que ele tem que usar estola, não sei de que jeito, e que tem que, não pode comer gordura, não sei do que, porque está escrito lá no Levítico, não sei que número, se você comer isso aqui, Deus não vai te abençoar. Não, para com isso aí. Para com isso, a conversa não serve mais. O que Paulo está dizendo é o seguinte: esqueça a velha aliança. A nova aliança, vocês foram aceitos por Deus sem merecer. Vocês já amam a Deus porque Ele amou vocês. Então agora vocês devem fazer o quê? Amar o próximo. Porque se você fizer isso, já está cumprindo a lei. Esquece aquelas regras todas lá, né? E vamos ser bem objetivos, né? Até hoje está cheio de igreja em 2023 que inventa um monte de regra. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque se você fizer isso, aquilo lá, né? Trocou os mandamentos do Antigo Testamento por regras supostamente evangélicas. Você encontra Jesus pondo regra para alguém no Evangelho? Se você não fizer 3 orações por dia, ler 3 capítulos da Bíblia, e não esquece de orar antes do almoço, na hora da refeição, senão vai ficar sem amanhã, hein? Tem isso? Não tem. E aí você descobre que o quê? Que as normas, que as regras, que as exigências, que as igrejas inventam para servir de forma de patrulha das pessoas, não são evangélicas. Evangélicas no sentido de estarem no Evangelho. São evangélicas porque o grupo é evangélico, mas não são cristãs de fato, porque Jesus não ensinou isso, tá? Então, o que Paulo faz? Você quer cumprir toda a lei? Faça a segunda parte. A primeira vocês já estão fazendo, porque vocês pertencem à comunidade de fé, foram aceitos por Deus, vocês amam a Deus. Agora ame o próximo. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Todas as suas preocupações com o cumprimento da lei estão canceladas, porque já está cumprindo a lei toda, tá?
Os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice, esses e ainda outros. E você viu que aqui não tem amar a Deus, não fazer imagem de escultura, essas coisas todas, que é ligada a Deus. Só tem o que é entre os seres humanos, né? Esses e ainda outros, mas são resumidos num só: ame os outros como você ama a você mesmo. E aí você já cumpriu a lei e não precisa mais nada, tá? Quem ama os outros não faz o mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Agora Paulo joga o quê? Uma pá de cal na exigência de cumprimento da lei do Antigo Testamento. Não precisa. Amar o próximo já é cumprimento da lei, né? Amar é obedecer à lei. Você não precisa fazer mais coisa alguma, tá? Isso é muito importante porque nós temos uma tradição protestante que cria uma porção de regras e que cria uma porção de normas, pequenas normas do que você pode, não pode, deve, não deve e tal, né? E aí o sujeito fica lá apegado não a Cristo, mas às normas. E o Paulo está dizendo assim: se você amar, você já obedeceu a lei. Larga a mão desse negócio de querer ficar cumprindo, não, porque tem um versículo lá, não sei na onde, que diz tal coisa. Se você não fizer exatamente daquele jeito, perdeu tudo. Para. Isso é o Antigo Testamento. Não é assim que funciona na graça, né? E aí, na segunda parte do texto, que começa aí no versículo 11 até o 14, Paulo vai fazer uma observação aqui que eu acho é uma das minhas prediletas da maneira como Paulo trabalha. Não vai esquecer que Paulo está escrevendo para a igreja de Roma muito depois do que outras cartas que ele escreveu no começo do seu ministério, como por exemplo as cartas que ele escreveu para os Tessalonicenses. Se você for lá para Tessalonicenses, você vai encontrar Paulo discutindo como é que vai ser a vida de Jesus. Ah, porque Jesus vai vir, e aí aqueles que estiverem vivos vão ser transformados. Tem gente que está aqui e que não vai passar pela morte, porque Jesus vai vir antes, aquela coisa toda. Era a expectativa de Paulo. Ele escreve isso lá em Tessalonicenses. Aqui já passou o tempo, ele continuou seu ministério, ele já está lá no final da sua carreira, né? Está querendo ir trabalhar lá na Espanha para anunciar o Evangelho na Espanha, quer o apoio da igreja de Roma, manda essa carta e agora o discurso já não é aquele. Por quê? Porque passou o tempo e ele começou a ver a realidade e falou: opa, peraí, as coisas mudaram. E aí veja só o que ele diz, 11 em diante: vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Essa expressão de Paulo eu acho espetacular, né? Hoje em dia você tem uma porção de gente, inclusive nas igrejas evangélicas, há alguns grupos que são mais voltados para esse tipo de assunto, outros nem tanto, mas você tem gente que fica especulando, né? Ah, você viu aí? Está tendo a guerra de Israel contra o Hamas lá, então olha aqui, isso aqui está cumprindo o que está escrito. O cara pega lá o texto que interessa para ele para concordar com o que ele já pensa, né? E ele vai interpretar um fato histórico a partir de um texto que ele acha que pode combinar com aquilo ali, desprezando obviamente o contexto daquele texto, né? De onde ele foi produzido. Para quê? Para dizer, tá vendo? Jesus está voltando. Então olha aqui, né? Lembra que eu falei há um tempo atrás aqui, numa outra aula, daquele sujeito que vinha com um painel imenso e ficava explicando a estátua do sonho de Daniel e cada época, o que é e tal. Nós estamos aqui e agora está quase, né? É a famosa preocupação escatológica, né? A escatologia que explica as últimas coisas. Aí Paulo vem num versículo e fala assim, olha a expressão que ele usa: porque hoje nós estamos mais próximos de sermos salvos do que no dia em que cremos. Tá bom,
já é suficiente. Para de perder tempo com essas especulações que não servem para nada, né? Não serve para coisa nenhuma. Ah, pastor, mas quer dizer então que a escatologia é desnecessária como forma de definir como é que a igreja deve agir? É desnecessária. Não é assim que funciona, né? Essas brigas que o pessoal da escatologia faz, não, agora é uma dispensação, agora é outra, Jesus vem antes do milênio, vem depois do milênio, vem no meio do milênio, não vem, não tem milênio, aquela discussão toda, jogando uma porção de texto do Apocalipse fora do contexto, isso aí não serve para nada, só serve para confundir as pessoas e para ficar em dúvida, é assim ou é assado? No fim das contas, o que eu estou querendo dizer? Vá pela orientação de Paulo. Paulo diz assim, hoje, e ele está falando lá, anos 57, 58, 59, por ali, que é a época dessa carta, ele está dizendo assim, hoje estamos mais próximos de sermos salvos do que quando cremos. E hoje, 2023, mesma coisa, estamos hoje, tem uns aqui com 10 anos, outros com 20, 30, 40, 60 de igreja. Então, hoje você está mais próximo de ser salvo do que quando creu. Ponto. Não perca tempo com esse tipo de discussão que não leva a lugar nenhum e não serve para coisa nenhuma, né? E Paulo dá essa dica aqui, dizendo, a expressão aí é até bonita, né? Na tradução do Almeida diz assim, desperta tu que dormes, né? Na nossa tradução aqui fala assim, chegou a hora de vocês acordarem, né? Ou outro é mais poético, né? Desperta tu que dormes. Você está perdendo tempo com coisas que não tem necessidade. Presta atenção no que está acontecendo e se situa. Hoje estamos mais próximos de sermos salvos do que quando cremos. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, nós sabemos em que situação nós estamos. Então, por isso, vem a orientação prática de Paulo. Paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. O que é a vida do cristão? Isso, aquilo mesmo que ele falou lá em Gálatas. Você crê? Muito bem, você acabou de entrar numa grande guerra, mas a guerra não é contra os outros, não é contra o mundo, a guerra não é contra o diabo, a guerra é de você contra o seu velho ser humano, aquele que você era antes de crer. Essa é a guerra de todo cristão. Quem você deve ser, porque você foi salvo por Deus em Cristo, e quem você era antes de ser salvo. Você sabe quem você era, você sabe quem você é, e você sabe quem você deveria ser. Essa é a guerra do cristão. Por isso que Paulo vai dizer, a nossa luta, a nossa guerra, não é contra as pessoas, é contra os principados e potestades do ar, que é a expressão que ele usa lá em Gálatas, para dizer o quê? Você vai lutar contra tudo aquilo que quer te afastar de Deus. É isso que você vai ter que lutar, não é lutar contra as pessoas. Hoje em dia o pessoal está louco para matar os outros. Eu nunca vi tanta... Por que o pessoal é tão bélico hoje? Né? Não, tem que exterminar mesmo. Né? Esse negócio mesmo de Israel, eu já vi gente defendendo, não, tem que matar mesmo. Extermina mesmo. Né? Tem que tirar, porque senão Jesus não volta. Meu amigo, peraí, você está usando Jesus para justificar a morte de gente? Para! Isso é um absurdo. Isso não faz o menor sentido quando você vê o que Jesus ensinou. Não importa se é de um lado ou de outro. Os dois estão errados. Porque o que promove morte, segundo as Escrituras, não é Deus. Quem promove morte e destruição não é Jesus. É o outro lado. Né? Então, cuidado aí para você não dar legitimidade para algo que é diabólico, que é contra o que Jesus ensinou. E hoje em dia está na moda. Não, tem que metralhar. Que conversa é essa? Né? Não, vamos acabar com o adversário político. Como é que é? Quer dizer que nós não estamos mais numa democracia? Que o sujeito pode pensar de maneira diferente? Não pode. Não pode, porque ele está errado e eu estou certo. Segundo quem? Segundo umas vozes que tem na minha cabeça. Tenha paciência.
né? Não dá. Segundo o grupo de WhatsApp que manda mensagem para mim, é assim: tem que exterminar o adversário, o inimigo. Para! O inimigo, segundo a Escritura, é outro. Não são as pessoas. Não são as pessoas que pensam diferente. São as potestades do ar que querem te afastar de Deus e fazer você pensar desse jeito aí, que é contra Deus. E se você está embarcando nessa, você está dando ouvido para o lado errado, né? Lembra daquela... hoje em dia eu não tenho visto mais, mas quando eu era criança tinha os desenhos animados, né? E tinha assim, um anjinho aqui e um diabinho aqui, lembra? E o anjinho falava: não vai não, e o diabinho: vai sim. Lembra daqueles desenhos assim, animados? Lembra? Né? Pois é isso aí. O que acontece? O sujeito está dando atenção para o diabinho aqui e falando que é o anjo. Não é não. Não confunda Jesus com Genésio. É parecido, mas não é a mesma coisa. Presta atenção no que está acontecendo. Por isso que Paulo fala: pare de fazer o que é das trevas e pegue as armas para lutar na luz. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Vocês são do dia, vocês pertencem a Deus, vocês pertencem a Cristo. Vocês devem viver como quem está na luz, não é? Nada de farra, ou bebedeira, ou imoralidade, ou indecência, ou briga, ou ciúme, né? Isso aí não combina. E por que não combina? Porque são coisas que prejudicam os outros e prejudicam a gente. Então o que vai acontecer? Como é que você pode estar servindo a Deus, você está prejudicando o outro, você não está mais cumprindo a lei, jogou a lei no lixo, tá? E aí ele fecha com uma expressão que é também muito bonita. Ele diz assim, 14: mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Se você pegar na tradução do Almeida, ele vai deixar claro que você deve não dar ocasião para as coisas que são do velho homem. Isso é a carne, que ele chama lá em Gálatas. Isso é o que ele chama aqui em Romanos, da natureza, da velha natureza humana. É o que o ser humano é antes de ter conhecido a Cristo. Ele sabe quem ele é, ele sabe qual é a natureza dele, e a natureza dele está separada de Deus. Então não dê lugar para ela, não dê espaço para ela. Se você der espaço para ela, daqui a pouco você está se acostumando com as coisas que são contra Deus e já não nota mais. Então qual a orientação dele? Você deve estar atento para fazer as coisas que fazem com que você seja cada vez mais parecido, próximo daquele que é o seu Senhor, que é Cristo. Essa é a guerra do cristão, essa é a luta de todos nós, não contra as pessoas, não contra as maneiras diferentes de pensar, mas contra quem nós éramos antes, contra quem era a nossa natureza separada de Deus, tá? Então, nesse texto ele fecha. Na semana que vem nós vamos começar o capítulo 14, né? Só lembrando que nós temos mais 3 domingos no ano de 2023, tá? Eu pretendo, pelo menos, não sei se vai dar para terminar o capítulo até o capítulo 16, que tem muita coisa, mas pelo menos chegar pelo menos até o capítulo 15, porque depois no capítulo 16 são só os recados, né, as saudações aos irmãos e tudo mais. Então a gente não vai entrar no capítulo 16. Semana que vem nós vamos ver parte do 14 e nas outras 2 semanas também, 14 e 15, para a gente terminar a carta de Paulo aos Romanos ainda em 2023, tá bom? Então por hoje ficamos aqui até o final do capítulo 3, tá bom?